Bom, a gente vai conversar agora com o CEO da Quest, o Felipe Nunes, que mais uma vez nos atende para nos explicar com um pouco mais de profundidade os números que foram divulgados hoje cedinho e a gente acabou de mostrar de novo para quem acompanha o Novo Dia da CNN Brasil. Tudo bem, Felipe? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Prazer falar com você, prazer falar com a Stephanie e com todo mundo que está nos assistindo aqui na CNN. Prazer é todo nosso. Felipe, se a gente olhar essa pesquisa Quest e compará-la com a pesquisa passada, a gente vai ver ali movimentações sutis dentro das margens de erro, né? Agora, se a gente ampliar um pouco mais o foco e voltar lá para o começo do ano, para o mês de março, a gente vai notar que há uma consistência na melhora da avaliação do governo e do presidente Jair Bolsonaro, que continua muito ruim, mas tem melhorado, e também uma diminuição da diferença, que continua grande, mas já foi maior, entre Lula e Jair Bolsonaro. Já dá para falar que essa é uma tendência de curvas ou ainda não? Colombo, você está chamando a atenção, acho que do fato mais relevante da pesquisa, né? Embora a gente tenha visto uma oscilação na margem de erro entre julho e agosto, de fato, né, ao longo da tendência, a gente vem vendo uma redução gradual, mas contínua, da diferença entre Bolsonaro e Lula. Já foi 18 pontos essa diferença, hoje ela é 12 pontos, né? O que explica isso? Primeiro, é importante dizer para as pessoas que a evolução mais significativa até aqui se deu na avaliação do governo e não nas intenções de voto. Quando a gente olha para a rejeição do governo Bolsonaro, ela caiu de maneira mais consistente no último mês. Fruto do quê? De toda essa movimentação e de criação de expectativa por parte do governo em torno do que o governo está tentando fazer para resolver os principais problemas dos brasileiros. Isso está dando algum resultado. Como a gente está mostrando na pesquisa, está havendo uma redução nessa diferença entre a avaliação negativa e avaliação positiva. Agora, em intenção de voto, isso toma um pouco mais de tempo, por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas estão muito desconfiadas, né? A rejeição ainda é alta ao governo, mas dois, porque as atitudes pessoais do presidente não contribuem para que essa movimentação que se dá no governo também aconteça nas intenções de voto, né? Ou seja, para dar um exemplo que a pesquisa captura, a maior parte dos brasileiros tomou conhecimento da reunião do presidente com os embaixadores, mas avalia de maneira negativa o que aconteceu, dado que, né, para elas isso impacta negativamente a maneira como a chance delas votarem no presidente Bolsonaro. Então, tem uma questão pessoal do presidente, tem uma questão da administração do presidente. Hoje parece que esses dois indicadores estão caminhando de maneira independente, separada. Felipe, meu bom dia para você também. Obrigada por participar mais uma vez aqui com a gente. Eu queria ter um olhar agora com um foco mais específico naqueles eleitores mais convictos, né, nos convertidos mesmo. A gente vê que vem crescendo, né, a certeza de quem pretende votar em Lula e também de quem pretende votar em Bolsonaro. Trazendo aqui os números, né, para a gente deixar registrado. O Bolsonaro hoje tem 73%, né, dos seus eleitores convictos e o ex-presidente Lula tem 78%. Já quem pretende votar em alguma das outras alternativas que estão postas aí nessa pesquisa, apenas 34% tem essa certeza. Quer dizer, tá aí o alvo, é esse o principal desafio dessas duas candidaturas? É que você tem dois elementos super interessantes, Stephanie. O primeiro é que aumenta, né, o percentual de decisão entre eleitores do Lula e do Bolsonaro, que dificulta a movimentação entre eles. Por outro lado, o percentual de indecisão ou de não confirmação do voto nos eleitores dos outros candidatos vai aumentando também. Então, o eleitor do Ciro, da Tebet, do Janones, dos outros candidatos, tem mais propensão a mudar para Bolsonaro e Lula do que o inverso. Só que o segundo turno, que eu acho que é o que está em discussão nesse momento, só vai acontecer se o Bolsonaro conseguir tirar votos do Lula, né? É importante a gente lembrar para quem está nos assistindo que o voto é um recurso escasso, é um recurso limitado, não tem voto ilimitado. Você tem que disputar ali dentro de um padrão. E hoje todo mundo está muito próximo do seu teto, ou seja, as campanhas vão ter que brigar entre si se quiserem aumentar
ou diminuir essa diferença. Acho que é por isso que o governo Bolsonaro e o presidente em especial estão apostando tanto nessa triangulação de agenda, né, que é trazer as questões sociais para dentro da sua plataforma e, com isso, tentar sensibilizar, mobilizar alguns dos eleitores que hoje, em grande medida, preferem o presidente Lula. Felipe, tem um outro dado bem interessante aqui. Quando vocês perguntam para os entrevistados quais são os principais problemas do país, né, aquilo que vai, no final das contas, mover a ida das pessoas até a urna eletrônica e fazer com que elas tomem a decisão de voto, 40% dizem que é a economia e 20% questões sociais, que estão mais ou menos vinculadas à economia, né? Aumento da pobreza, fome e tudo mais. E quando perguntados sobre quais são os candidatos que podem resolver esses problemas, para resolver os problemas da economia, Lula é o preferido por 44%, contra 31% de Bolsonaro. E no social, então, aí a vantagem do Lula é maior ainda, 58-17 para Bolsonaro. Então, o eleitorado que vocês pesquisaram entende que economia e questões sociais são os grandes dramas do país, 60% deles. E esses 60% entendem que o ex-presidente Lula é a melhor opção para resolver esses problemas do que Jair Bolsonaro. Esse é um ponto importante para a campanha do ex-presidente Lula. E mais, a partir da semana que vem começa a ser pago o auxílio de R$600, né? Dia 9, benefícios para caminhoneiros e taxistas. Isso pode mudar o jogo a favor de Bolsonaro ou as pessoas ainda vinculam muito esses benefícios aos governos petistas, Felipe? Ótima ponderação, Colombo. Vamos por partes, né? Primeiro, para mim, muito impressionante que a gente tenha observado na série histórica um aumento no percentual de brasileiros que diz de maneira espontânea que as questões sociais são as mais prioritárias ou são os principais problemas do país, né? Para que as pessoas tenham uma ideia do tamanho do que eu estou falando, né? da significância, há 2 meses eram 11% que diziam que as questões sociais, como fome, miséria, né, pobreza, são os principais problemas, agora são 20%. Então é um aumento muito significativo. Nesse mesmo período, a economia oscilou um pouco ali a avaliação, mas continuou sendo o principal problema. Isso tudo, Colombo, junto, dá para a gente a dimensão de qual será, na minha avaliação, o problema que vai ser discutido na eleição. As pessoas querem que o presidente seja a solução para a economia e questões sociais. E isso explica a vantagem que o ex-presidente Lula tem nas pesquisas nesse momento, né? Ele é o candidato que é mais bem votado para aquelas pessoas que acham que economia e questões sociais são os principais problemas. O Bolsonaro, por outro lado, é mais bem votado entre os eleitores que acham que a violência ou a corrupção são os principais problemas do país. O que dá para ver com clareza que as agendas do eleitorado de cada um são diferentes, né? E o que o presidente Bolsonaro está tentando fazer nesse momento, inclusive com os auxílios que começam a ser pagos a partir desse mês, é justamente tentar capturar para si um pouco, né, da responsabilização ou do crédito por tentar resolver esses temas que são mais relevantes hoje na pesquisa do que essa questão da violência ou da corrupção, que estão mais embaixo ali nessa escala. Ou seja, o que a gente vai ver daqui para frente é uma tentativa cada vez maior do governo de tentar se identificar com essas pautas. Hoje, Colombo, a pesquisa Genial Quest traz evidências concretas. O eleitor que recebe o Auxílio Brasil começou a votar mais em Bolsonaro, começou a avaliar melhor o governo do que fazia há 2 meses. Isso, para mim, é uma evidência clara de que pode sim haver um efeito do auxílio que vai começar a ser pago e dos outros benefícios sobre a imagem do presidente, sobre as intenções de voto dele. O que a gente não sabe é o tamanho do efeito. Isso a gente vai ter que apurar a partir das pesquisas que vão ser publicadas e no mês que vem. Sim. Felipe, vou pedir um minutinho para você, daqui a pouquinho nós vamos voltar à nossa entrevista, mas há uma observação que inclusive vai servir para a gente continuar conversando aqui. O presidente Jair Bolsonaro está participando agora de um culto de Santa Ceia da Frente Parlamentar
evangélica. Essas imagens chegam agora ao vivo, direto de Brasília. Você tem visto que a gente tem monitorado aqui, né, o vai e vem dos candidatos à presidência da República, e o presidente está agora, antes de começar a agenda na condição de presidente da República propriamente dita, participando desse encontro com a Frente Evangélica. Nós seguimos monitorando as agendas dos candidatos à presidência da República e, na medida em que os eventos forem surgindo, nós vamos noticiando para vocês aqui na programação da CNN. Quero voltar com o Felipe. Felipe, a gente mostrou então ao vivo esse encontro do presidente e vocês fazem um recorte religioso também na pesquisa, né? E aqui a vantagem do ex-presidente Lula entre os católicos é muito relevante, né, em relação ao presidente Bolsonaro, 51-27 a favor do ex-presidente Lula. Mas a curva que chama a atenção é exatamente essa que a gente acabou de mostrar dos evangélicos, não é? Porque lá em janeiro eles estavam empatados, o Lula e o Bolsonaro, na base bolsonarista dos evangélicos, né? 34-35, na margem de erro. E aí, em março, estou olhando para baixo aqui porque eu estou olhando o gráfico. Em março, o presidente Bolsonaro começa a descolar e recuperar terreno nesse segmento da sociedade, e hoje ele tem quase 20 pontos de vantagem para o ex-presidente Lula, 48-29 entre os evangélicos. A vantagem do presidente Bolsonaro. Esse é um recorte bem interessante. Não à toa ele está cumprindo essa agenda agora e certamente vai cumprir muitas outras, né, Felipe? Esse recorte da religião, ele vem sendo muito importante no país já faz alguns pleitos, né, algumas eleições. Na eleição de 2010, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff quase, né, ganha a eleição no primeiro turno, mas por conta de uma associação com o tema do aborto, ela acabou levando a eleição para o segundo turno. Em 2018, os evangélicos foram fundamentais como base política do presidente Bolsonaro, e esse ano a gente vê mais uma vez essa divisão social a partir da variável religiosa se refletindo no resultado. Quando a gente olha para o relatório, Colombo, a gente vê que as curvas entre os católicos ela é completamente estável, né? Ao longo de todo o período, você vai ver uma distância de mais de 20 pontos do Lula em relação ao Bolsonaro. No caso dos evangélicos, o que aconteceu é que, logo depois de um posicionamento do ex-presidente Lula sobre o aborto, a gente começou a ver, ali isso que aconteceu no mês de maio, né? Abril para maio, a gente começou a ver um distanciamento dessa intenção de voto do Bolsonaro em relação ao Lula. Eles estavam empatados em janeiro, como você chamou a atenção, sugerindo de novo, né, que essa distância pode aumentar até a eleição. Esse público que o presidente Bolsonaro aposta, né, ele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, apostam como sendo eleitores muito importantes nessa estratégia de retomada da recuperação da imagem, mas também de votos para tentar, de novo, como eu disse, levar a eleição para o segundo turno. Você falou na participação da primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu tinha uma pergunta para fazer sobre esse assunto também, mas vou passar a bola aqui porque, como sempre, né, Felipe, aproveitando a sua presença, todo mundo quer conversar contigo sobre os detalhes dessa pesquisa. Vou chamar a Basília Rodrigues primeiro para ela fazer o questionamento dela. E aí, Basília, manda daí. Oi, Stephanie, obrigada. Felipe, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Os candidatos há muito tempo estão em campanha, né? Toda hora eles se exibem, viajam, fazem discursos, mas oficialmente, pelo menos para fins de calendário eleitoral, a campanha nos meios de comunicação vai começar tão logo aí no dia 16. Eu gostaria de saber sua percepção sobre isso, o que muda. Os políticos afirmam, é o início de uma nova etapa nessa corrida ao Palácio do Planalto. E até chamando também aí para os levantamentos, as pesquisas que você tão sabe fazer e analisar, uma das perguntas tem a ver com o hábito de mídia. E a gente nota que o brasileiro ainda é muito impactado pela televisão, né? Apesar da ascensão, da revolução tecnológica dos novos meios de comunicação, a população ainda é mais tradicional ligada à TV. Então, queria saber de você o quanto o início dessa campanha, né, dessa publicidade por parte dos candidatos pode impactar na
a percepção do eleitor em virar votos e quem sai melhor? Quem vai pela TV, pelo rádio, pela internet ou até inove e cria um outro jeito de se comunicar? Basília, bom dia. Você, mais uma vez, me dando a oportunidade de falar de um tema que não é tão explorado e que eu acho que é fundamental em campanhas políticas. Então, te agradeço muito, muito mesmo pela pergunta, né? A gente vem monitorando esses hábitos de mídia ao longo dessa série histórica e dois dados chamam primeiro a minha atenção. Primeiro é que caiu de maneira significativa o percentual de brasileiros que diz que se informa sobre política na televisão. Em agosto de 2021, 57% dos brasileiros diziam que se informavam sobre política principalmente na TV. Hoje, 43% dizem que se informam principalmente pela TV, ou seja, houve uma queda nessa percepção. Por quê? Porque cresceu nesse período o percentual de brasileiros que diz que também se informa pelas redes sociais. Então, há aí uma disputa, né? Eram 20 lá em setembro ou em julho de 21, hoje são 27, ou seja, aos poucos a gente vai vendo uma mudança de comportamento das pessoas. Mas o mais interessante é que essa distância, né, esse predomínio da televisão, ele, na minha avaliação, mas ele vai fazer a diferença na eleição, sim. Por quê? Primeiro, os jovens que estão puxando, né, a população de 16 a 24 anos que está puxando esse aumento de informação nas redes sociais, mas a população adulta, com mais de 35 anos, continua se informando principalmente pela televisão, né? E aí esse público mais velho, né, ou mais maduro, vamos dizer assim, tem um percentual ainda maior. Agora, o que é significativo é que se a gente compara por onde as pessoas se informam e qual é a intenção de voto delas, ou qual é a avaliação de governo delas, a gente vê um padrão completamente diferente. Quem se informa pela televisão, basicamente avalia pior o governo e vota muito menos em Bolsonaro. Enquanto que quem se informa só por rede social, você tem uma divisão, né? A avaliação positiva e negativa do governo é parecida e a intenção de voto também fica ali tecnicamente empatado. Ou seja, com o começo da campanha oficial, com o começo da televisão, do rádio, das movimentações que vão dar mais visibilidade aos candidatos, é sim provável que a gente veja o público de rede se mobilizando mais em torno do atual presidente, mas o impacto da televisão gerando resultados importantes para o ex-presidente Lula, que tem nesse público de baixa renda, que ainda, né, e em grande medida está acompanhando a campanha e a política pela televisão, vai receber esses estímulos. Então, acho que vai ser bacana, sim, Basília, acompanhar a evolução desses indicadores e das intenções de voto nesse segmento, olhando por esse aspecto dos hábitos de mídia. Felipe, só para ilustrar isso aí que você está falando, entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos, Lula hoje tem 52% das intenções de voto e Bolsonaro 25%, né? Então as próximas pesquisas devem ir por aí. Eu queria então retomar aqui a pergunta. Você falou da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela teve uma participação expressiva, né, naquele evento da convenção partidária que confirmou o nome do presidente Jair Bolsonaro como candidato, né, como cabeça de chapa, e a gente tem visto uma participação dela maior na campanha. E a gente vê também aqui o recorte por sexo entre o eleitorado, o presidente Bolsonaro crescendo no voto feminino. Ele passou de 19% em janeiro para 28% agora nessa última pesquisa, enquanto o ex-presidente Lula vem ali se mantendo de 45% para 46% dentro da margem de erro. Essa é uma tendência, eu queria ter o olhar para esse recorte também, Felipe. As mulheres são maioria, né, Stephanie? Essa, para mim, é uma das questões mais importantes dessa eleição. As mulheres são maioria no eleitorado brasileiro, cada vez mais se envolvem, né, em política, se envolvem nos debates. E isso tem mudado um pouco o comportamento do eleitorado brasileiro como um todo, pela importância, pela relevância desse público no eleitorado como um todo. E o que você chamou a atenção é verdade. Enquanto o ex-presidente Lula está estabilizado nesse público, o presidente Bolsonaro vem conseguindo conquistar terreno, principalmente atraindo mulheres que iam votar em candidatos que a gente chama de nem Lula, nem Bolsonaro, ou seja, os candidatos da terceira via. Ele está conseguindo trazer para o seu lado o eleitor que antes a eleitora feminina que antes ia votar no Moro, que antes ia votar no Dória, né, e estava lá em outros candidatos dessa terceira via. Por que eu acho que esse recorte é importante? Porque as mulheres são
fundamentais, né, sociologicamente falando, nessa construção da família, das tarefas diárias, né, diárias desse mundo do trabalho, e elas são as primeiras que sentem tanto os efeitos, por exemplo, do que foi a pandemia, como também os efeitos positivos ou negativos das oscilações econômicas, né? É bom dizer, Stephanie, que os programas sociais do Brasil hoje são, em grande medida, focalizados nas mulheres, nas mães de família, justamente pelo papel, pela relevância que elas têm no processo de educação dos filhos, da estruturação das famílias, né? Então, a disputa aí no público feminino vai se intensificar, porque para que o presidente Bolsonaro consiga, né, melhorar o seu desempenho, ele precisa encontrar públicos relevantes para melhorar o seu desempenho, e as mulheres, claramente, são um dos alvos do presidente. Acho que o maior envolvimento da primeira-dama também tem relação com isso, né? Por outro lado, esse presidente Lula também traz a sua esposa, a Janja, para ter papel relevante na campanha, ou seja, vai ser muito interessante ver como é que as mulheres vão né, votar e vão dar a intenção de voto para os dois candidatos. A verdade é que hoje a rejeição do Bolsonaro entre esse público é bem alta, o que dá uma vantagem maior para o ex-presidente Lula. Felipe, para encerrado mesmo, vou pedir para você ser bem sucinto, sob pena de eu sofrer sanções aqui da chefia. Hoje é mais provável que a eleição termine no primeiro turno ou que a gente tenha um segundo turno? Essa pesquisa, Colombo, ela não nos dá a possibilidade de afirmar se a eleição vai ou não para o segundo turno, né? Hoje a gente tem a soma de todos os candidatos, Bolsonaro e outros, somando 42%, enquanto o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, o que significa que na margem de erro a gente observa um empate de primeiro turno. Considerando esse dado estatístico e considerando todas as informações que a gente discutiu aqui sobre economia, sobre o papel do auxílio, né, dos evangélicos, etc., eu arriscaria dizer que a maior probabilidade é que a gente ainda observe uma eleição disputada em 2 turnos, até porque, Colombo, só Fernando Henrique Cardoso conseguiu vencer a eleição em primeiro turno no Brasil, é bom destacar isso, nem Lula conseguiu se reeleger em primeiro turno, nem conseguiu eleger a sua sucessora no primeiro turno, em momentos em que a popularidade do ex-presidente era muito maior até do que a gente tem hoje. Então é raro eleição brasileira definida no primeiro turno, parece que essa também vai para o segundo. Desculpa ter falado demais, pede a chefia aí desculpa pelo alongamento das respostas. Ótimo, qualquer coisa já ocupa em você. Felipe Nunes, CEO da Quest, obrigado mais uma vez por nos atender, viu, Felipe? Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com você, com a Stephanie e com todo mundo aqui na CNN. Valeu. Obrigada sempre, Felipe. Bem-vindo.